Programa Dário de Paula. Entrevista. Olha, gente, são 8h06, hora do café favorito. Meu amigo querido, doutor Maurício Calderoni. Eu me senti elogiado pela gargalhada, pelo meu conhecimento matemático, doutor Maurício. Bom dia. Esses caras não... Eu fico com uma vergonha. Pois é. Esses caras não me respeitam, vovô, não, que doutor? vergonha. Tá valendo. Esses caras não me respeitam. Eles gravam, buscam lá no arquivo e vivem me espezinhando com esse negócio. Gente velha faz essas coisas, doutor. Não é verdade? Acontece. O Sérgio Luiz faz coisa Faz muito não. pior. Não, Gente, faz coisa... porque gente velha faz essas coisas nada. Não, o Sérgio Luiz Você faz e coisa quer muito transferir pros pior. outros, rapaz? Não, faz coisa muito pior, não é? Ele faz trucagem com a bola de cristal. Toda semana, bola de cristal. Ele não erra uma mais. Depois que ele acertou, ele fez um conluio com o Marcelo Ferreira. O Marcelo Ferreira é especialista em trucagem no programa de áudio. Você não percebe, entendeu? Ele corta até a respiração. Ele é profissional, pô. É profissional, exatamente. Um cara profissional. É um cara profissional. Mas eu conto pra vocês que é profissional. Pois é, vou tratar do seu caso. Olha, gente, hora da coincidência, hora do café favorito, 8h08. A gente tem que descontrair quando recebe o doutor Maurício Calderoni aqui. Primeiro, ele gosta de acompanhar um pedaço do programa aqui e dá muita risada. E segundo, ele fala sobre uma atividade que até hoje, nós que somos mais velhos, temos uma preocupação. Vou ter que ir ao dentista. Vai doer. Vai doer. E o doutor Maurício garante que não dói. Não dói não, doutor? Bom dia, Dário. Bom dia a todos os ouvintes. Não, Dário, é coisa do passado. Isso é coisa do passado, né? Dentadura é coisa do passado. Nós estamos na era agora da odontologia, da felicidade, da autoestima, né? E eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. E a evolução da odontologia é tamanha que criança, depois de uma determinada idade, os garotos com 14, 15 anos, para o trabalho de endodontia, né, precisam, por exemplo, extrair o siso, porque senão vai ficar com a arcada dentária para frente, sei lá, fica mesmo, fica. Os dentes não cabem na boca, então vai virando. Antigamente a gente falava que o cara ficava bicudo, né? Existe um termo que chama dente encavalado, não é isso? Isso. Então, assim, todo mundo falava assim, eu tenho que tirar meu dente siso, porque senão meu dente da frente vai encavalar. Bom, antigamente era assim. Mas é um grande mito. Tá? O dente siso, ele é o último dente que vai se formar, ele é chamado dente siso. Siso significa juízo, o né? Siso, o siso aparece com que idade? Dário, antigamente teria que ser dos 18 aos 21 anos, que seria... O siso significa juízo, né? Seria a maioridade jurídica aí. Mas eu acredito que pela miscigenação racial... Antigamente você falava com o dentinho da criança. Primeiro quando nasce lá aos 6 meses. Agora nasce com menos tempo, nasce com mais tempo. Depende, né? Agora mudou muito, né? Na verdade, a gente não tem mais isso de uma forma natural. Eu tô com um netinho de 6 meses, ele já está começando a coçar a gengiva e tal. E o negócio é interessante. Antigamente a criança levava 2, 3 dias para abrir o olho, agora já nasce de olho aberto, né, doutor? Isso mesmo. Não é verdade? Isso então, mesmo. Eu, por exemplo, que sou avô, o Sérgio Luiz é avô, a gente nota essa diferença. Sim. Né? Mas olha só, alguns fatores são diferenciais para o dente nascer mais rápido ou mais lento. O sexo, a raça, a temperatura onde nós vivemos, a miscigenação racial. Então agora essa história do siso mudou muito. Sei. Então é até importante dizer isso, Dário, porque o siso, ele como você disse, a nossa arcada dentária, com o passar da evolução do homem, ela está reduzindo de tamanho. Os homens primitivos tinham até muito mais dentes do que os 32 que nós temos hoje. Então, com o passar do tempo, essa arcada vai ficando pequena e a grande maioria das pessoas não tem a chance de
ter espaço para o dente ciso. Bom, a gente tem 32 dentes. 32 tá? dentes. 32 dentes. Contando com siso. Contando com siso. Terceiro Agora, molar. extrai os 4 sisos. Não é? Numa grande maioria das pessoas. Não necessariamente todas. Pois é, mas todas as pessoas têm que extrair o siso? Não, jamais. Pelo contrário. Até porque o terceiro molar, o siso, é um dente formado pelo seu organismo. Uhum. Tem gente que não tem. Tem gente que não tem. Tem gente que não tem os 4, tem gente que não tem 1, 2, 3, né? Agora. E tem gente que tem os 4 e tem que extrair os 4. Tem gente que tem os 4 e tem pessoas que têm mais até do que os 4 dentes. Jesus. São os extras numerários. Então, por que eu estou dizendo isso? E por que a gente vai variar nessa colocação? Porque precisa, então, fazer o quê? Uma avaliação radiográfica. Então, todo mundo que tem um filho, um neto aos 12 anos, vai fazer uma radiografia, chama-se raio-x panorâmico, baratíssimo, rápido, fácil de ser feito. Temos diversos lugares e clínicas aqui na região que faz isso. E o profissional, né, a odontologia, na Vértice, nós preconizamos esse protocolo, as crianças de 12, no máximo até 14 anos, fazer o quê? Fazer uma radiografia e avaliar isso. Por quê? Porque se tiver que fazer uma remoção do terceiro molar dos dentes cisos, você vai fazer essa remoção de uma forma simplificada, com menor morbidade, com menor trauma, porque o dente ele demora muito tempo para se formar. E o dente ele se forma diferente de uma árvore. A árvore forma da raiz à última folha, né? Você imagina que é de baixo para cima. O dente ele forma como se fosse da última folha para a raiz. Ele forma da coroa para a raiz. Então, aos 12, 14 anos, a coroa está se formando, mas a raiz não. E qual que é o problema de se fazer uma extração dentária? Não é remover o dente e fraturar uma raiz? Então, se você não tem raiz... Se ainda não tem raiz, é muito mais fácil. Né? Então, quer dizer, tecnicamente, a prevenção é tudo. Fala no microfone. O terceiro Sérgio. siso, o terceiro molar, o dente ciso, Sérgio, ele inclusive são dentes que têm anomalias radiculares. Eu já vi dentes do terceiro siso com 5, 6 raízes. Jesus. Entendeu? São raízes dilaceradas que na arcada inferior costuma, inclusive, estar muito próximo a uma inervação que chama-se nervo alveolar inferior, que inerva todos os dentes. Então, quando você vai extrair o siso, se ele estiver muito próximo ou com intimidade, que nós dizemos do nervo, vai lesar esse nervo, vai te dar a sensação que você estivesse anestesiado. Quem já recebeu uma anestesia para tratar algum dente na arcada inferior, a boca fica dura, aquela sensação meio... Imagina você com aquela sensação por um certo tempo. A relação da parestesia, que significa isso, volta, mas demora um tempo. Então, tem que se todo um cuidado, uma prevenção em função disso. Quando é que é necessário extrair o siso, doutor? Bom, vamos lá. O terceiro molar, o dente ciso, ele tem, primeiro, uma divergência posicional que nós estamos dizendo, né? Então, você vai escutar muito o seguinte, Dário. Eu... tenho meu dente incluso, eu tenho meu dente impactado, não é assim que se fala? O que significa um dente incluso? Que ele não nasceu ainda, ele não apareceu na boca, então ele está incluso dentro, ele está dentro da gengiva e às vezes dentro da gengiva e dos ossos, né? E incomoda? Não necessariamente, tá? Sei. E existe o dente impactado, é aquele que não tem espaço, ele vai travar numa posição e não vai conseguir erupcionar. Então pode ter dentes cisos impactados, dentes cisos inclusos e semi-inclusos impactados. Esse impactado é o que provoca o que a gente chama de dente encavalado, porque ele força o maxilar. As pesquisas dizem o seguinte, Dário, nem 50% de todas as pesquisas mundiais garantem que um dente ciso empurra qualquer outro na arcada. Então, essa história que um dente lá de trás empurrou e o dente da frente ficou em cima do outro é mito. Tá? Isso é um mito. Isso foi uma justificativa anos atrás para se fazer extrações de terceiros molares em larga escala. Quando é que se tem que extrair um dente ciso? Quando ele começa a alterar. Entendeu? Essa é a pergunta. Patologicamente falando, quer dizer o siso ele começa a formar e a parte da coroa se forma como se fosse no úterozinho, chama-se saco pericoronário. E esse saco muitas das vezes gera um cisto, chama-se cisto de evolução. Então, é um cisto muito importante, ele evolui muito rápido e pode levar até uma fratura patológica da mandíbula. Então, tem que se remover o dente nesse momento.
Quando, por exemplo, o dente está impactado e começa a lesar a raiz dos dentes anteriores a eles, quer dizer, os segundos molares. Então tem que se fazer extrações. Quando o dente está semi-incluso, o que é o semi-incluso? Isso é muito comum, olha só. Ele nasce uma pontinha lá na boca, mas ele não nasce todo, então começa a entrar uma comida debaixo daquela gengivinha ali que fica, e aquilo de repente eclode numa inflamação que chama-se pericoronarite. A pericoronarite é uma das infecções mais complexas do nosso organismo, pode matar uma pessoa em 72 horas. Jesus! Então há uma necessidade de se evitar isso, né? Tem uma história do dente ciso infeccionado, da pessoa ficar com o rosto inchado. Isso mesmo, é a pericoronarite. E gera primeiro trismo, né? Quer dizer, a pessoa não consegue nem abrir a boca. E começa a ter uma grande dificuldade. Então, muitas das vezes, o paciente ele entra num colapso biológico. O que é isso? A bactéria ela vai disseminar no corpo pela circulação. Então, tem que se tomar um cuidado, além de ser extremamente doloroso. E outra coisa, é uma situação patológica que não se tem um retorno de um dia para o outro, né? Quer dizer, você vai ter que tomar uma medicação, vai ter que tratar, vai ter quando que infecciona, né? Sim, ficou inchado, além de doer muito, não pode ser tratado imediatamente. Não, além de fazer uma coleção de pus enorme, né? Quer dizer, fabrica pus, né? Há muitos pacientes sendo internados com isso. Há umas 2 semanas atrás foi uma senhora no meu consultório que ela relatou o seguinte, que ela ficou 18 dias no CTI internada por causa de um dente ciso. Uma senhora. Porque aí vem uma história, Dário. O dente ciso, ele pode estar paradinho lá. Um dia ele pode querer resolver dar um problema. É mesmo, né? Às vezes agora, ele tá lá, dente, de repente... então é aquela história. Nem todo dente ciso precisa ser extraído. Nem todo dente ciso precisa mas, ser extraído. de vez em quando, você precisa extrair todos os dentes cisos. Mas, de vez em quando, precisa se remover a todos. Então, o que tem que se fazer? Uma boa avaliação. É evidente que é isso que vai te dar a base para você se organizar. Tá? Além do que, existem diversas formas de se extrair os dentes cisos, né? São técnicas que tem hoje que vão amenizar tanto a dor, tanto quanto a qualidade, tanto quanto significativamente até a parte financeira para o paciente. Tá? Então, por exemplo, no Navertes nós temos a doutora Ana Calderoni, nada mais do que minha irmã, entendeu? Professora há 33 anos. Ela extrai entre 80 a 120 sisos por mês. É mesmo? Que isso. Então, quem sabe faz. Dá movimento, hein, doutor? Dá movimento, né? Graças a Deus, né? Pois é, não. Graças a Deus. Fala na verdade, né? Entendeu? Pois mas não extrai tudo na Vertes, não. Ela também trabalha em diversos lugares. Pois é, mas quem extrai 80, 90 dentes cisos por mês tem uma experiência fantástica. Eu ia dizer exatamente isso. Essas pessoas, elas são treinadas. Outra coisa, ela praticamente só faz isso, só faz cirurgias, e dentre elas a do siso, que é o carro-chefe. Então, há de convir que é uma pessoa capacitada para resolver isso com pouco tempo. Outra coisa, a pessoa ela tem que se capacitar tecnicamente, ela tem que se capacitar em equipamentos, né? Instrumentais, materiais, entendeu? Então, isso vira uma excelência, né? Existe, só para você entender como é que é bacana isso, muito importante, para ajudar as pessoas. Quando nós temos uma extração de siso, até a equipe é diferente. Auxiliar é outra, ela procede diferentemente, ela contribui, isso vai ajudando, vai acelerando, né? Quer dizer, em vez de você ficar lá aquelas histórias que eu fiquei 1 hora para tirar um dente, nós não temos isso não. A Ana em 1 hora ela remove os 4 dentes rindo, sorrindo, feliz. E pode ser feito, pode extrair os 4 na mesma oportunidade? Com certeza. Eu não vou falar na mesma sentada, não, porque o dia que eu falei na mesma sentada deu logo uma confusão. Pois é, já deu uma confusão. Na mesma oportunidade, na mesma consulta, pode extrair os 4? Dário, é a melhor forma. É evidente, já pensou, você submeter, são 4 dentes, né? 2 em cima, 2 embaixo, 2 do lado direito. Então, você pensou, um dente por semana, você fica maluco. Não é verdade? Então, assim, é lógico. E depois que faz a retirada do siso, tem que dar um pontinho, não tem? Sim. Eu dizer isso aqui, é lógico que só vai se realizar a sequência nas pessoas que se sentem bem. Até hoje, eu nunca vi alguém
interromper. Está programado fazer remoção dos 4 sisos, no meio do segundo ou do terceiro parar e deixar algum para trás. Até hoje eu não vi. Porque quando se extrai o primeiro dente, numa formação técnica, igual a Ana faz, o que acontece? A pessoa perde o medo. Porque ela tem aquela noção que aquilo vai ser horroroso, que a pessoa vai morrer de dor, entendeu? E não tem nada disso. Então ela acaba realmente fazendo. E para o nosso organismo, você extraiu 1, 2, 3 ou 4 dentes, está do mesmo tamanho. É a mesma medicação, é o mesmo pós-operatório, é o mesmo projeto para os 4. Então facilita muito. Me perdoe também. O comentário. Não, me perdoe também o comentário. A dor também é única, né? Não, mas é por aí, Dário, com certeza, entendeu? Eu vou te falar aqui o que acontece, na verdade, né? Nesse nosso horizonte inovador da odontologia. Primeiro, além disso tudo, existe uma farmacologia. É óbvio que o paciente, que ele vai fazer uma remoção do siso, ele já chegou, já tem uma radiografia, tem uma conversa, tem um planejamento e tem uma medicação pré-operatória. O grande segredo é qual remédio que você vai prescrever, que o paciente já vai chegar e já vai estar em analgesia, quer dizer, já não sente. Já está mais ou menos preparado. Sim, né? O organismo ele está preparado como uma forma de prevenção da dor. Então existe essa ciência tecnológica na farmacologia que é feita de uma forma muito simples, mas que é feita. Entende que é um protocolo de alta qualidade. Você tratar a pessoa de alta qualidade, você pensar em todos esses pequenos detalhes para a pessoa sair com conforto, né? E aí ela vai perder esse medo, esse pavor que nós tínhamos, né? No passado, você vê os senhores dizendo aí que tirava o dente morrendo de dor, não era assim? É verdade. A pessoa saindo da cadeira do dentista, saindo correndo. Aquela imagem do buticão, né? Isso, né? Olha, gente, são 8h23, hora do café favorito. Nós estamos conversando com o Dr. Maurício Calderoni, ele da Vértice, Grupo Odontológico. Em Volta Redonda, no Shopping 33, Torre 2, sala 1618, telefone 3342-3985. Em Barra Mansa, no edifício Garagem, sala 1057, telefone 3323-1264. O WhatsApp, eu falo aqui todo dia, é o 988216616. Doutor Maurício, numa das entrevistas que nós fizemos com o doutor aqui no nosso programa já há algum tempo, o doutor se referiu à mulher grávida e comentou que, em muitos casos, a mulher, quando engravida, ela acaba tendo alguma dificuldade com os dentes, há alguma coisa que envolve os dentes da mulher grávida. No caso do siso, a mulher grávida pode extrair o siso? Deve. Vamos só colocar isso de uma forma muito simplória. Você imagina que qual que era o receio da odontologia em extrair um dente, né? Ou das pessoas a grávida ia ao consultório fazer uma remoção de um terceiro molar de um dente ciso. Morrer de dor, ter um problema. Você imagina, inclusive com a anestesia, né? A grávida não podia levar, né? Receber anestesia, né? Quer dizer, você não podia injetar. Tinha essa história. Havia esse mito, né? E você imagina uma grávida com a pericoronarítica, a inflamação ali no terceiro molar, na arcada de baixo, ela fechava a boca, fecha a boca, morde a gengiva, aquilo dói. Você imagina ela passar meses com uma inflamação dessa, o quanto que bactérias podem fazer mal para o neném, o quanto que a adrenalina que aquela dor está fazendo. Então ela recebeu um tubete ou 2 de anestésico odontológico, isso não faz diferença nenhuma para o organismo dela, que já vem suportando a dor da adrenalina. Nem para o bebê, né? Muito menos para o bebê. O que a gente orienta na gestante é assim, o primeiro trimestre, que é a formação do neném, se você puder evitar, bem, se não puder, faça. E nos 2 últimos meses, pelo tamanho da dificuldade da barriga, coitado. Você imagina que para remover um terceiro molar na arcada superior, a gestante vai ter que sentar na cadeira, vai ter que deitar a cadeira. Assim, é uma sensação para a gestante. Muito ruim, a gente entende que seja muito desagradável. Né? Então, se evita fazer isso. Agora, a qualquer momento, se houver a necessidade, vai ser feito. Aí vou te falar uma coisa até muito importante, Dário. Nos países de primeiro mundo, o pré-natal, tá?
E as gestações, quando elas são organizadas, né? Elas são planejadas, né? Quer dizer, o neném é planejado, há uma avaliação odontológica antes da mulher se engravidar. Pelo siso, pela uma inflamação gengival. Nós temos diversos problemas na boca que fazem muito mal ao neném e à gestação. Então, há uma necessidade da grávida se compor com um bom resultado odontológico para ter um momento de felicidade. Digamos que é um bebê que não foi programado, mas aconteceu, a mulher descobre que está grávida. Sim. Seria aconselhável que ela procurasse um dentista? Ainda assim, seria muito aconselhável. Tá? A qualquer momento do entendimento, do conhecimento da gestação, há uma necessidade do acompanhamento odontológico por critérios biológicos. Isso é fundamental entender. É importante, né? As bactérias da boca. Então, vamos lá. Existe uma pesquisa que diz o seguinte, só para o ouvinte falar assim, que eu estou falando por fala, não. Existe uma pesquisa que diz que 86%, para mim é quase 100%. Exatamente. 86% de todos os bebês que nascem prematuramente, quer dizer, ele nasceu antes do tempo, nasceu com 7, nasceu com 8 meses, foi uma bactéria da boca que inflamou a placenta. Entre aspas, os ginecologistas obstetras falam, amadureceu a placenta e o neném nasceu. É um dos maiores problemas públicos do mundo inteiro. Então, países, por exemplo, como a Alemanha, quando a mulher está grávida, tem que ter no pré-natal e durante a avaliação médica e odontológica, para que ela não passe por isso e o serviço público ele não tenha o peso de internar o neném, muitas das vezes numa UTI neonatal, que o neném tem muita dificuldade, a tristeza da mãe e o pai não levar o filho para casa. Então é um problema social. Prematuro, sim, precisa é um problema funcional, é um problema muito complexo isso. Então, ir ao dentista faz parte da saúde do bebê que ainda está na gestação dele. Gente, são 8h28, hora do gostoso café favorito. Para completar, doutor Mauriti, no grupo odontológico Veste, como é que é feito o processo para as cirurgias dos dentes cisos? Qual o procedimento que vocês adotam? O doutor já falou que tem a sua irmã que é especialista e que atua na equipe. Sim, não é? Sim. Vamos lá. Primeiro, muitas das vezes o paciente não sabe que ele tem um siso e muitas das vezes ele sabe. Então, toda vez que ele vai lá, nós fazemos sempre uma radiografia em todos os nossos pacientes. Se você quiser ser Veste, é porque você vai querer ser tratado da melhor forma. Então, não tem como você fazer uma avaliação hoje num paciente sem um exame radiográfico, até porque, volto a dizer, são exames muito simples, rápidos de serem feitos e só quem vê o exame é nítido. Então, nós vamos conversar e vamos mostrar isso ao paciente. Então, fazer uma boa avaliação, achar a necessidade, será que realmente é necessário? Se for necessário, como que vai ser feito? É uma boa conversa, um bom planejamento, uma medicação pré-operatória, um operatório, a cirurgia, o operatório com qualidade, uma equipe fantástica e um pós-operatório de muito acompanhamento. Então, Dário, o terceiro molar, o siso, é um problema que não vai deixar de existir com toda a evolução, porque nós vamos ter esse dente, com internet, sem internet, vai acontecer de inúmeras pessoas terem esse problema e nós sempre damos uma grande importância. Por quê? Porque se você faz com tranquilidade, é um sucesso. Agora, se você faz com o paciente sofrendo, não é bom negócio. Não então, vale, nós estamos lá sempre dispostos a fazer um bom diagnóstico, a fazer esse planejamento e a Ana e a equipe, com certeza, fazer isso com extrema qualidade. Doutor, o senhor acaba de dizer que toda vez que a Vertes recebe um novo paciente, a primeira coisa que faz é uma radiografia da boca para tornar possível o conhecimento mais aprofundado da situação do paciente. Sim, não é verdade? Com certeza. Sim. Todo mundo tem siso? Não. Não? Pois eu tenho a impressão que o meu ouvinte vai perguntar isso. Todo mundo tem? Todo mundo
todo mundo deveria ter os 32 dentes. Mas existe uma situação que é a não formação tem gente que não dente. Tem. Isso. Toma juízo nessa cabeça. Pois é, tem gente que não tem. Bom, gente que não tem. Outra coisa, tem gente que tem e não sabe que tem. Uma grande maioria tem e não sabe que tem. Porque é a maioria. Ele é incluso. Ele é incluso e uma grande maioria dessa grande maioria tem a indicação de fazer uma remoção, inclusive de uma forma bem rápida. Bom, e tem muita gente que o dente nasce todo e tal, sabe que tem o siso, não vai precisar extrair nunca. Nunca. Outros vão ter que extrair de qualquer jeito. E o doutor falou sobre aquele siso que nasce só a pontinha. E que é o pior que tem. Não, pois é, aquilo vai virar um depósito de comida. Depósito de comida, de bactéria. O que é que vai acontecer? Vai logo apodrecer aquele dente. É assim que a gente fala mesmo, né? E tem um processo inflamatório horroroso, né? Quer dizer, muita dor, muito desagradável. Eu tô te falando isso, sabe por quê, Dário? Tem muitas pessoas que sabem que estão assim e elas vão empurrando isso. Aí na hora que viaja, na hora da semana que não pode, quando existe uma baixa de resistência, Covid, eu falava isso quando surgiu o Covid aqui, que inúmeros problemas, muitas pessoas que acham que não tinha morbidade, que a pessoa acha que morbidade é só ser diabético, ser hipertenso, não é assim? Ser obeso. Não, as doenças da boca levam à morbidade, por isso vocês vão ver homens e mulheres bonitos, aparentemente fortes, se enquadrando no quadro de óbito. Por isso que hoje, você tem ideia, existe a odontologia hospitalar. A doutora Ana, inclusive, também é professora disso. Dentro desse universo, diversos pacientes, e dentro da odontologia hospitalar, uma das coisas que mais leva a tratamento são os terceiros molares, os dentes cisos. É isso aí. Tudo explicado, tudo resolvido. 8h33, hora do café favorito. Doutor Maurício, muito obrigado. E olha, Vértice Grupo Odontológico, eu volto a dizer, em Volta Redonda, no Shopping 33, Torre 2, sala 1618, telefone 3342-3985. Barra Mansa, edifício Garagem, sala 1057, telefone 3323-1264. WhatsApp 98821-6616, é o WhatsApp que eu falo todo dia aqui. Obrigado pela presença, doutor. Muito obrigado. Mais um convite para voltar aqui numa próxima oportunidade, de repente ainda esse mês, nesse mês de junho. Vamos sim. Para a gente abordar outro tema. Esse do siso é um tema sensacional e pode ter até desdobramento, né? Sim. Te falo até o seguinte, Dário, é uma época propícia a isso, né? Quer dizer, quem tem interesse ou necessidade de fazer remoção do siso, nós não estamos no calor, tá chegando as férias, né? Não deixa de a cirurgia de ter o bem-estar, é menos dolorosa. Não, com certeza. Planeje bem, o melhor dia, melhor momento, que vai dar tudo certo. Não fica com medo, não. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu, doutor. Bom dia. Com Dário de Paula, a sua manhã é sensacional. Olha, gente, agora são 8h34, hora do gostoso café